Olá, esse é o TV Câmara Entrevista. Hoje estamos aqui com Marcos Diniz e também com o Ícaro Leal. Marcos, ele é presidente da Confederação de Futebol de Salão do Brasil. Estamos debatendo aqui a diferença entre o futsal e o futebol de salão, entre outras coisas aí do mundo esportivo. Ícaro, você tem uma questão para o Marcos. Sobre ainda o outro bloco, ainda, o que a gente comentou, você acredita que em algum momento a FIFA pode chegar e proibir que os jogadores que praticam o futsal FIFA joguem também o futebol de salão clássico? E outra coisa também logisticamente, é possível que os jogadores disputem competições nas duas modalidades? Sim, é uma grande preocupação que a gente teve de aprender esse cenário jurídico para passar com confiança para os jogadores. Porque se eles querem vir jogar o futebol de salão, eles precisam ter a certeza de que nada vai acontecer com eles, não onde tem um emprego deles. Porque o futebol de salão ainda não oferece esse emprego em relação a clubes. Posso ter uma seleção brasileira, posso ter alguns clubes amadores, mas eu não tenho um time fazendo uma remuneração. Então a gente descobriu que um estudo de caso de 88 da TAS, da Corte Internacional da Suíça, a mais alta instância esportiva mundial, que proíbe qualquer tipo de sanção jurídica, seja da FIFA ou seja da MF, porque pode ter o contrário, não pode sancionar jogadores que disputam modalidades. E eles citam exatamente o futebol de salão e a FIFA. Então eu estou propagando essa mensagem, está em inglês, a gente fez uma tradução. A ideia é fazer uma tradução juramentada de todo esse boletim de 2012, para que a gente possa divulgar até para os clubes. Porque eu aposto que um presidente de um clube gostaria de ver um jogador numa ascensão. Ele joga futsal aqui comigo, mas ele está convocado na seleção brasileira de futebol de salão. Só que às vezes ele não tem a informação segura para ele falar assim, eu vou liberar esse jogador aqui porque ele vai representar minha cidade, meu estado, e é o meu time que está indo ali colocando um jogador, tudo bem que é uma outra modalidade. Então essa é a questão. Não há. O que existe e o que a gente precisa combater é o boicote velado. Então, a partir do momento que um jogador faz uma opção, ele precisa conversar com o seu presidente, com o seu treinador e falar, eu posso me colocar à disposição. Isso vai acontecer aqui em Jacareí. Eu vou pedir uma reunião até com o Valdeci, que é o presidente da liga e presidente do time, para explicar isso para ele e falar assim, apoie a decisão dos atletas. Vai ser importante para a cidade, porque nós vamos precisar desses atletas na seleção brasileira. Isso vai acontecer em todas as regiões onde a gente achar que o treinador vai convocar os seus atletas para a seleção que tem um calendário extenso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu pedi uma audiência com o Vinícius, que é um grande jogador, capitão da seleção 2008-2012 e presidente da Associação Brasileira dos Atletas de Futsal. O que é isso? É uma entidade jurídica, com CNPJ, que defende os direitos dos atletas de futsal. Não existe atleta de futebol de salão no Brasil. Então ele defende a relação do atleta com o clube, o contrato de marketing. Ele defende o atleta. Se ele defende o atleta, eu não vou, apesar de eu ter uma amizade com o Vinícius, com esse pessoal do futsal, eu não vou pedir para ele que ele simplesmente apoie o nosso projeto. Eu quero que ele conheça. Se ele quiser apoiar, melhor ainda. Mas eu quero, fundamentalmente, que ele apoie a decisão dos atletas de disputar uma partida de futsal ou uma partida de futebol de salão. A partir do momento que uma associação com essa importância que está vindo no cenário nacional, fala, não, nós apoiamos se o atleta pezão vai jogar no futsal na Liga Paulista e vai defender as coisas da seleção. A gente apoia a seleção. Duvido que alguma entidade ou algum clube faça algum boicote, porque na imprensa vai denunciar. Porque se não pode boicotar aquele jogador. Então esse é um cenário. Em relação à logística que você perguntou, é possível, só que tudo envolve recursos e não é fácil. Então, por exemplo, nós vamos ter que ter um reduto, e esse reduto é o Vale do Paraíba. A partir do momento que você tem um vice-presidente, que é o Fabelache, de Aparecida do Norte, que deixou o futsal da FIFA para ingressar nesse projeto, porque acredita nesse projeto. Eu que venho do futsal da FIFA, que estou em Jacareí, sou o presidente, a gente fechou um perímetro. Nesse reduto a gente vai tentar ser modelo para o Brasil. Sem fazer uma gestão nos estados, a gente vai apoiar os estados. A gente tem que fazer a gerência do esporte no Brasil como um todo. Mas cada estado é independente para fazer o seu trabalho. E são filiados à nossa confederação. Que vai ter uma sede esportiva em Roseira, muito próximo de Aparecida, e uma sede jurídica e administrativa para despachar carteirinhas aqui na cidade de Jacareí. A partir do momento que o município também abrace a ideia de ter uma confederação de nível nacional dentro da cidade. Seleção brasileira, vamos fazer um convênio com a DC Embraer para treinar lá, enquanto o Educar Mais não tem vaga. Depois vem para Educar Mais.
Vamos levar para Roseiro, onde tem um ginásio municipal com dimensões interessantes. Então, a gente tendo aqui mais chances dos jogadores da região participarem da seleção, óbvio. Depois, não, como a gente tem uma rede de hotéis apoiando, é mais fácil a gente trazer um jogador, ou despontou lá no Ceará. Vamos criar recurso, traz ele para cá, ele fica hospedado aqui no hotel, em Roseira, e treina com a seleção brasileira. Vocês sabem que o treinamento da seleção brasileira é específico para determinada competição, não é o ano inteiro treinando. Depois ele volta para o seu clube. Qual é o nosso sonho? Que a gente possa ter campeonatos que tenham clubes pagando para os seus jogadores como um profissional jogando no futebol de salão também. Mas isso é com o tempo. E isso não acaba criando uma crise de identidade no jogador? Que ele joga o futebol de salão da FIFA e pela seleção ele atua pelo futebol clássico, esse futebol clássico que vocês estão tentando ressurgir. Eu acredito que não, porque quando ele é da categoria de base, se você pega o currículo dele, ele jogou futebol de campo, ele joga futebol de campo no Palmeiras, ele joga futsal ele até arrisca num basquete, então ele tem isso. Quando ele faz a opção de um time, aí sim, aí ele passou pelo São Bernardo, ele passou pelo Pulo do Gado, não tem problema ele colocar no currículo dele que ele serviu a seleção brasileira. Não vai criar crise de identidade. Vai acontecer o seguinte, muito provavelmente ele não vai poder defender duas equipes ao mesmo tempo. Aí não. Ele não pode defender o Jacareí Futsal e de repente surge um outro time aqui do lado, em São José, de futebol de salão. Aí vai ser muito difícil, profissionalmente. Tem uma opção. Mas isso acontece também no campo e no salão. Ele não migra? Né? Ele migra. Aconteceu isso com o Falcão. Ele saiu da Malve, foi pro São Paulo, ficou um tempo em São Paulo e voltou. Marcos, eu queria... Você tem uma provocação. A gente está falando do futsal, tem toda essa questão da FIFA, mas o futsal também, se a gente for pensar no Brasil, ele também não é um esporte que está tão consolidado em termos de salário. Foi uma experiência recente. O Santos montou uma grande equipe de futsal, foi um projeto que durou quantos anos? Um ano. Um ano e meio. Né? E aí desmanchou. Né? Tava o Falcão, inclusive, vários atletas. A gente vê isso acontecendo em vários lugares. Vem um projeto, os projetos não têm um fôlego muito grande, questão de investimento, os clubes privilegiam o futebol de campo, muitas vezes, etc. e tal. E aí a gente pega e está falando de retomar o futebol de salão, pensar uma liga, pensar campeonatos, remuneração de atletas. Você não acha que isso acaba enfraquecendo uma modalidade esportiva que, querendo ou não, tem essas questões que você colocou, está mais popularizada hoje no Brasil, que é o futsal? Em primeiro lugar, que nós, do futebol de salão, a gente não pode se preocupar com o que vai acontecer com o futsal. O outro. Né? Esse seria... Primeiro que nós não queremos prejudicar o futsal. Até porque o futsal no Brasil é um esporte. Lá fora ele não é um esporte. Ele é uma ramificação do futebol de campo. Aqui dentro, o futebol de salão é um esporte, só que pequeno. Nós vamos querer avançar com o nosso espaço. Se isso vai atrapalhar um pouco o futsal, isso já não faz parte da nossa responsabilidade. Então tem esse primeiro ponto. Todas as modalidades precisam crescer. O rugby não era nada há 5 anos atrás. A partir do momento que ele retornou, depois de 100 anos, para o programa, inclusive aqui em Jacareí, São José, que é muito forte, mas é só aqui. Você tem outro trabalho, e a Confederação Brasileira de Rugby faz um trabalho muito bem feito administrativamente. Futebol americano, que é um esporte que eu não gosto, mas é um esporte que tem que trabalhar. É um esporte que tem que crescer. E tem a Confederação Brasileira de Futebol Americano. E ela vai ter o seu trabalho. Ela vai chocar com o rugby? Eu aposto que eles não estão nem um pouco preocupados, nenhum nem o outro. Então cada um está fazendo a sua parte e vai crescer na sua parte. Do futebol de salão, com a experiência que a gente tem, com o grupo que a gente tem, com a vontade que a gente vai avançar para representar bem o Brasil. Agora, os clubes vão fazer a opção se eles vão ter uma estrutura, a gente vai mostrar que precisa ter uma estrutura. Hoje a gente não pode chegar para um jogador e falar assim, trabalha só com futebol de salão que você vai ter um salário. E não existe um time que remunere. Vem, faz um campeonato, ganha um cachê, pode servir a seleção brasileira, você vai ter isso no currículo que você não teria de repente numa outra modalidade. Na outra modalidade. Se surgir um convite para ele jogar o futebol 7, porque o futebol 7 Society tá aproveitando as estruturas do campo, né? Então você tem o Madureira, que o Falcão inclusive jogou, você tem o Flamengo, o showball é muito assim. O cara ganha um cachê para jogar. Aí daqui a pouco tem um campeonato mundial, faz uma seleção, convoca seus jogadores e faz. Essa é uma fase de transição. Ninguém aqui está interessado em prejudicar o futsal. Até porque está consolidado nos últimos 23 anos. Porque ele vem de um projeto muito antigo, porque ele mesmo se confunde.
com o futebol de salão. Talvez os dirigentes não pararam para pensar que eles mudaram de modalidade. É difícil um dirigente de 70, 80 anos falar assim, não, mas eu mudei. Mas quando que eu mudei? Evoluiu, né? Mas ele mudou ideia, mesmo. é uma mudança. Ele mudou de modalidade, ele foi para uma outra modalidade. Essa aqui, ele pode voltar, por que não? Se ele quiser, ele volta. Só que agora nós estamos no comando e a gente vai ver se vai ser útil para a modalidade, algum desses voltar. Entendeu? Até isso que você falou, né? Acaba, até voltando pro rugby, né? Como se o cara jogasse rugby e dormisse e acordasse jogando futebol americano, né? Seria mais ou menos paralelo. Assim, né? E hoje vocês têm a Confederação de Futebol de Salão do Brasil. Quantos campeonatos estão hoje acontecendo no país? Como é que está essa organização, essa retomada, ligas? É um projeto muito recente. Eu assumi a presidência para a gestão 2014-2018 faz 40 dias. Nós temos 11 estados entrando com o projeto. É um projeto que eu posso te responder com muita propriedade no segundo semestre. No primeiro semestre, a gente está organizando Exatamente. Estamos mostrando a nossa cara. Estamos aparecendo com o projeto. O que eu posso dizer a você é que nos últimos 23 anos, teve seleção brasileira, teve campeonatos paulista, não teve um campeonato mineiro da década de 90 ou no início do ano 2000. Não teve. Não teve um campeonato que representasse o Brasil. Você sempre teve um polo, como eu disse, nos últimos 23 anos, Jundiaí, Grande ABC e São Paulo. Só equipes amadoras, que jogavam as duas modalidades. Então teve um grupo de gente que tentou fazer alguma coisa. O que aconteceu é que essa entidade paralisou no tempo com o falecimento do seu presidente fundador, que era um sonhador em 91. Só que ele morreu em 2000. E depois quem assumiu morreu em 2004. Então essa questão da falta dele prejudicou todo o processo do trabalho. Como a gente não consegue consertar isso, lamentavelmente, a gente tem que partir para um novo projeto, se a gente acredita no retorno do futebol de salão. Até porque o mundo está esperando uma resposta. A MF está esperando uma resposta. O Brasil não vem? O Brasil não vem com um time forte? O Brasil vai ser só... Porque assim, um campeonato mundial sem o Brasil não é nada. Eles precisam do Brasil. Então a MF precisa do Brasil. Hoje ela está estruturada, tem sede no Paraguai, tem 57 países. O último mundial que eles tiveram no feminino foram 16 países. Enquanto a FIFA não consegue organizar nenhum. A FIFA nunca organizou um feminino. De futsal. No masculino é essas que a gente escuta aí, de 4 em 4 anos, é belíssimo, é maravilhoso, só que só dá brasileiro. Já no futebol de salão, não. Você pega os vídeos, depois a gente pode, de repente, estar mostrando alguma coisa, 8, 10 mil pessoas no ginásio, em qualquer lugar do mundo. Então, é uma modalidade que, para nós brasileiros, a gente não está acreditando que existe ainda. Então, o Brasil tem que começar a ser protagonista. E começa esse trabalho a partir de agora, com uma gestão clara, transparente, querendo, primeiro, cadastro do Ministério do Esporte, parceiros, verba. Se a gente não tiver recursos, como é que a gente vai fazer uma entidade forte? Muitos parceiros. Ainda mais no âmbito nacional, né? Nos países talvez o grande desafio seja mostrar que são modalidades distintas e falar assim, por que o interior? O interior pode ser forte, sim. Eu acredito que o interior pode comandar uma entidade nacional. Jacareí tem o presidente da confederação, mas também tem uma equipe hoje? Está sendo formada uma equipe? Olha, o que eu pretendo fazer, até porque na qualidade de presidente a gente não... É dirigência, né? Então a gente faz fomento do esporte. Eu vou buscar o Valdeci, que é o presidente da Liga, porque a Liga é de futebol de salão. Ela não joga futebol de salão. Ela foi fundada em 58, a Liga do presidente Valdeci. Só que ele também é presidente do time. Eu vou chegar para ele e vou mostrar o projeto para ele. Nós temos uma amizade. Eu já fui vice-presidente dele na Liga. Vamos fazer um trabalho. O que você quer fazer? Vamos fazer a Liga voltar para o futebol de salão e a gente fecha o reduto, como foi feito em Aparecida. Quer manter ela com o futsal, mas vir também com um time... Porque o seu time chama Jacareí, Futsal e Esportes Olímpicos. Ele pode ter o que ele quiser dentro do CNPJ dele lá. Por que não manter um time? Aí sim vem a parte financeira. Quer dizer, já é difícil você pagar um jogador e manter um time para jogar a Liga Paulista e esse ano está jogando bem. O ano passado foi uma experiência e tal. Como é que ele vai ter o mesmo? Vai reaproveitar os jogadores? Vão ficar cansados. O calendário pode não bater. Pode prejudicar. Mas, por exemplo, a gente também pode fazer encaixes. Quando ele recebe um convite para um torneio, ele pergunta as regras da TV Vanguarda é FIFA, mas são as mesmas? Não, tem diferença, senão a TV não compra a ideia para fazer esse campeonato forte da TV que tem diferença das regras, entendeu? Então ele vai lá porque é um campeonato que tem exposição, que tem mídia, que tem isso, projeção, né? Que tem projeção. Então eu posso chegar para ele e falar assim, olha, o circuito paulista de futebol de salão vai dar muita projeção, de repente o Jacareí ganha,
vai para o circuito nacional, classifica e vai para um sul-americano. Você não gostaria de participar do sul-americano e trazer um título sul-americano para cá? Aí ele pode mesclar um sub-20, um jogador de futebol de salão, mais alguma base, sem atrapalhar o trabalho da comissão técnica. É o que a gente não quer. Tá certo. Bom, estamos aqui batendo um papo com o Marcos Diniz, da Confederação de Futebol de Salão do Brasil, também com o jornalista Ícaro Leal, da TV Câmara Jacareí. Estamos falando sobre o futebol de salão, que é uma modalidade diferente do futsal. Vamos para um breve intervalo e voltamos em breve.